Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Moacir Santos, eu sou engenheiro eletricista e eu ajudo engenheiros eletricistas a faturarem mais de R$ 10.000 por mês com projetos elétricos. E hoje eu vou te mostrar qual a quantidade exata de quadros que você tem que ter em um projeto elétrico. Vamos lá. Então vamos lá, em que fase do projeto que você começa a inserir os quadros de distribuição? Antes de eu te falar da quantidade, você precisa saber em que momento do projeto você vai começar a alocar esses quadros no seu projeto elétrico. Então, o que você tem que fazer? Você vai inserir todos os pontos elétricos, todos os pontos de tomada e iluminação, e vai ter definido todas as potências desses pontos, tá? De iluminação, tomadas e cargas especiais. Cargas especiais que eu falo é um motor elétrico, é um ar-condicionado, é um chuveiro, seja lá o que for. Você vai inserir todos esses pontos elétricos e vai ter definido todas as potências, iluminação, tomadas e cargas especiais, tá? Depois que você fizer isso, presta bastante atenção em onde você vai locar especificamente esse quadro, porque o que não é recomendado? Áreas como depósito de material de limpeza, tá? Por que depósito de material de limpeza? Porque um depósito muitas vezes ele é fechado, né? E aí esse depósito fechado, acontece algum acidente ou algum curto-circuito, você não tem como, se não tiver alguém lá específico nesse depósito, num comércio, por exemplo, tá fechado e está acontecendo um curto-circuito lá dentro, risco de incêndio imenso, né? Então áreas como DML, quartos, suítes, dormitórios, né? São locais aí que não são, que são específicos para utilização, né? E que podem ser fechados, não são recomendados para um quadro de distribuição. Áreas molhadas também. Eu vejo muito quadro, a maioria das vezes, em parede de banheiro, né? No local de passagem, parede de banheiro na parte externa, tem que tomar bastante cuidado, que é uma área em que tem pontos hidráulicos, então a gente sabe que eletricidade e água, né, é algo muito perigoso, então tem que tomar bastante cuidado. Áreas molhadas, paredes de banheiros ou locais em que existam tubulações hidráulicas muito próximas, né, não é recomendado a instalação de um quadro de distribuição nesses locais. E também em áreas externas, né? Se você for instalar um quadro de distribuição em áreas externas, ele tem que ter um grau de proteção IP suficiente para isso, né? Aqui no canal também a gente tem um vídeo sobre graus de proteção IP e IK. Se você quiser assistir e entender melhor, essa é a forma de você trabalhar com quadros de distribuição em áreas externas. Mas para comércio e edificações simples, normais, não é recomendado você ficar instalando quadro em área externa, né? Tá sujeito à chuva, tá sujeito à intempérie. Isso é muito importante. Sugestões, né? De onde que você vai, como você vai locar o seu quadro de distribuição. Você vai analisar o projeto de arquitetura e conversar com o cliente. Você está sempre refém do layout para a localização do seu quadro de distribuição. Não tem jeito, tá? E você, na hora que inserir esses quadros, você vai setorizar o quadro de distribuição pela concentração de cargas e função dos equipamentos. Quer um exemplo? O quadro de distribuição de ar-condicionado. Quando você tem grandes edificações que tem vários ar-condicionados, você não mistura essas cargas com o QGBT, por exemplo. Na maioria das vezes você cria um QDAC num local específico para poder fazer a alimentação dos condensadores, né, das unidades condensadoras. Então essa é a ideia, setorizar. Quando eu falo setorizar, é basicamente isso aqui. Imagina que você tem uma indústria. E aqui nessa área você tem uma quantidade de motores muito grande que precisam ser trabalhados, né? E aqui nessa área você tem uma administração. E você tem um QGBT, que vem diretamente da rede e chega nesse QGBT. O que você faz? Em cada uma dessas áreas aqui tem uma quantidade de circuitos. Aqui tem uma quantidade X de circuitos e aqui tem uma quantidade X de circuitos. Para você não ter que ficar lotando o seu quadro geral de distribuição com vários circuitos da área da administração, com vários circuitos da área de produção, o que você faz? Você alimenta um quadro de distribuição aqui. Ou seja, você vai ter um disjuntor no QGBT, alimenta o quadro de distribuição aqui e esse quadro de distribuição faz toda a distribuição da administração. Da mesma forma acontece com a área de produção. Você vem aqui e alimenta o painel da área de produção para você trabalhar aqui dentro dessa área de produção neste quadro de distribuição. Quer fazer manutenção? Você vai seccionar aqui e acabou. Não precisa seccionar os vários circuitos que está dentro do QGBT. Você fica com o seu projeto muito mais organizado. E aí, se você tiver outra área aqui de iluminação e tomadas, você cria outro quadro de distribuição e faz essa área de iluminação e tomadas e deixa o QGBT ter a sua função. A função do QGBT, do quadro geral de distribuição, é fazer o quê? É alimentar os outros quadros, é fazer essa implantação. E a função dos quadros de distribuição específicos são alimentar essas áreas. Então, quantos quadros que você vai ter no projeto elétrico?
quantos forem necessários à concentração de carga existente. Então, a distribuição dos quadros é de acordo com a concentração de carga e com a setorização. Que nem eu estou explicando para vocês. Aqui você tem um setor específico, aqui você tem outro setor específico, aqui você tem outro setor específico. Então, a distribuição de cargas tem que ser feita dessa forma. Não dá para você sair com vários circuitos para alimentar aqui, com vários circuitos para alimentar aqui, lotar o seu QGBT, dificultar a sua manutenção, sendo que você pode fazer em cada um desses setores. Então, quando eu falo aqui setorizar quadros, é de acordo com a concentração de cargas próximas àquele local e a função dos equipamentos. Não, um quadro de distribuição para um conjunto de motores. É óbvio que se você tiver um, você não vai criar um quadro para um motor, né? Mas quando você tem uma grande concentração de cargas específicas num ponto, por exemplo, uma área de administração com vários computadores, uma sala de vendas, né? Aí você tem que trabalhar com quadros específicos. A locação desse quadro é de acordo com o projeto de arquitetura, mas também existem técnicas para você economizar com a sua fiação na locação desse quadro de distribuição. As duas técnicas que eu vou mostrar para vocês consistem no seguinte. Daqui a pouco eu mostro no computador, mas basicamente você com quadro de distribuição num local mais estratégico, você gasta menos cabos do que se você tiver um quadro de distribuição em um local menos estratégico, você vai gastar mais e mais cabos. E essa estratégia é através de cálculos, né? Você faz cálculos através de 2 métodos que eu vou mostrar para vocês. Na NBR 5410 não tem nenhuma determinação específica da norma em relação à localização de um quadro de distribuição. Ela não fala, o quadro de distribuição deve ser localizado. Isso que eu falei para vocês de localização, tomar cuidado com dormitórios, suítes, depósito de material de limpeza, é justamente para você evitar com que esse quadro fique sem acesso, né? São locais que podem ser fechados, são locais aí que tem uma quantidade de pessoas, por exemplo, local de habitação é um local, uma suíte é um local de habitação, então tem sempre pessoas lá, pessoas dormindo e tudo mais, não é um local de manutenção, não é um local específico para estar um quadro de distribuição. Mas não há nenhuma determinação específica da NBR 5410 em relação à locação dos quadros. O quadro deve ser locado neste local, né? O que há? A 16819 de 2020. A norma NBR 16819 é a norma de instalações elétricas de baixa tensão relacionada à eficiência energética. E lá ela vai trazer um método para a gente, chamado do método do baricentro, que aí é um método de onde locar este quadro de distribuição. Ou qual local próximo, porque você depende da arquitetura. Você não vai se livrar da arquitetura, você depende do layout, né? E depende da conversa com o cliente, da conversa com o arquiteto para locar esse quadro. Mas você vai ter uma ideia específica de onde locar este quadro através do método do baricentro, tá? E existe outro método também, que é o método de centro de carga. É um método lógico também muito relacionado ao método do centro de energia da NBR 16819. São esses dois métodos aqui. Deixa eu mostrar para vocês como que seria a utilização desses dois métodos. Então, o método do centro de carga, ele consiste em, depois de você ter lançado todos os seus pontos, fazer do seu projeto uma coordenada geográfica, X e Y, né? Então, fez o seu projeto uma coordenada geográfica, e aí você vai ter informação de que, depois de feita a coordenada geográfica, qual que é o ponto específico, né? Essa tomada, por exemplo, ela está 1,83 e 0, né? Não tem nada de Y, e ela tem uma carga de 1000 watts. Certo? E aí, todos os seus pontos, eles têm uma coordenada geográfica específica. Todos os seus pontos. Além da coordenada geográfica, esses pontos vão ter carga. Então, o que você vai fazer no projeto para definir o centro de carga deste quadro de distribuição? Você vai fazer a média relacionada entre o ponto específico para X, o ponto específico para Y e a carga, né? Para você chegar na média final, onde você vai ter o seu quadro de distribuição. Então, na verdade, o que você faz? Você vai pegar aqui, ó, primeiro vai fazer a coordenada X, 1,83 vezes 1000, que é a carga, mais, e aí vai somando carga a carga, né? Feita essa soma, você vai dividir pela somatória de todas as cargas e você vai ter a coordenada X do seu quadro de distribuição. Da mesma forma, você vai fazer com a coordenada Y. A primeira carga está em 0, né? Está em 0, no ponto 0, e tem a carga 1000. Então, 0 vezes 1000. Depois, 3 vezes 20. E aí você segue 3 vezes 20, 3 vezes 20, 3 vezes 20. Da mesma forma ocorreu aqui, ó. Depois, 6 vezes 500.
aqui, ó, tá na coordenada em Y, aqui, ó. O 6 está bem aqui, 6 vezes 500, multiplica e divide pela somatória das cargas, vai dar a coordenada em Y. E aí você tem a coordenada final do seu quadro de distribuição. Este ponto aqui, nem sempre você vai conseguir locar na arquitetura um ponto exato aqui. Pode ter um pilar no meio aqui, né? Mas o seu quadro ele tem que estar próximo dessa região para você economizar mais cabeamento, especificamente economizar mais dutos, né? Essa é a ideia. No método do baricentro, no método do centro de energia, você tem que considerar a demanda desta carga. Então é algo que você tem que conversar muito bem com o seu cliente, porque é o seu cliente que vai saber qual que vai ser a demanda dessa carga, a não ser que você faça uma estimativa. Por exemplo, vamos fazer uma estimativa de que essa carga só vai funcionar meia hora por dia. E é uma carga de 1000 watts. Mas esta carga ela vai funcionar 24 horas por dia. E é uma carga de 500 watts. Você começa a perceber quando você trabalha com o método do baricentro, o método específico na 16819, que o quadro vai pender para a carga que possui mais demanda. Então, neste cálculo aqui, o que você vai envolver? Já vai envolver mais um item. Além de você envolver a coordenada geográfica, além de você envolver a carga em cada um, em x e y, você vai envolver também a demanda em horas por dia. Ou, se você quiser não ser em dia, em meses também, mas todos têm que estar na mesma unidade. Em dia, em mês ou em ano. Mas tem que estar na mesma unidade para isso aqui funcionar, né? Então, você vai trabalhar 1,83 vezes 1000 vezes 0,5, que é a demanda específica. Mas, assim, eu tenho que saber a demanda de cada equipamento. Exatamente. Quantas horas por dia esse equipamento vai funcionar, você tem que saber isso para você definir a coordenada geográfica final. E aí, depois que você vai fazendo de cada carga, tanto para X quanto para Y, você vai dividir isso pela carga I vezes a demanda. Somar isso vai dar a coordenada geográfica específica. Percebe que a coordenada aqui deu 10 para X e 5,68 para Y. Então, você está aqui, ó, quase colado na carga de maior demanda. Então, no método do centro de carga, ele vai pender especificamente mais para o centro das cargas da edificação, ó, onde estão mais concentradas as cargas. Aqui eu só tenho uma carga, aqui ele está no centro das cargas, tá vendo? Ele está mais próximo das cargas onde elas estão concentradas. O método do centro de carga ele pende para isso. E o método do centro de demanda, né, o centro de energia, de acordo com a 16819, ele vai pender para onde tem a maior demanda, né? E é aí que você localiza o seu quadro de distribuição. Então aqui a gente consegue observar que pelo centro de energia ficou aqui e pelo centro de carga foi aqui. Mas assim, qual que está o mais errado? Não tem o mais errado. O centro de energia muitas vezes ele é mais eficiente. Se você comparar aqui, ó, eu fiz uma comparação entre dutos, aqui a gente tem 17,77 metros de duto gasto para distribuição aqui, e aqui a gente tem 15,9 de duto gasto para o centro de energia. Então, o centro de energia, você sabendo especificamente a demanda de cada carga, você é mais eficiente. Essa é a parte de localização, né? E a quantidade de quadros específica, que nem eu falei para vocês. Setorização, alta concentração de cargas, né? Então, você tem uma alta concentração de motores, uma alta concentração de pontos de ar-condicionado, né? Vários ar-condicionados, divide isso em um quadro específico, né? E também diferentes pavimentos em qualquer edificação. Se você está trabalhando com uma residência aqui, ó, que tem 2 pavimentos, é muito mais coerente com um quadro de distribuição embaixo, você tem muitas cargas aqui em cima, ao invés de você já alimentar todos esses pontos aqui com várias cargas existentes, tomada, iluminação, ainda você tem que alimentar os pontos de cima com várias cargas existentes, tomada, iluminação, chuveiro, vai virar um emaranhado de fiação de duto. Então o que você faz? Qual é a lógica mais simples de você trabalhar com um pavimento, com uma edificação com 2 pavimentos? Trabalha com quadro de distribuição, trabalha com quadro de distribuição, faz alimentação, aqui há a distribuição. Se eu quiser fazer manutenção, secciono aqui, faço manutenção, não precisa atrapalhar o funcionamento do que está aqui embaixo. E isso acontece não só com residência, mas acontece também com comércio. Então, diferentes pavimentos, trabalha com um quadro por pavimento para facilitar a sua manutenção. Alta concentração de cargas, setoriza, que nem eu expliquei para vocês. Área de administração, um quadro de administração. Área de produção, um quadro específico para a área de produção. Um QGBT que vai alimentar esses quadros. A função do QGBT é justamente essa. Fazer a alimentação entre cada quadro de distribuição e não ter vários circuitos no próprio QGBT para lotar o seu QGBT de circuitos de disjuntores e dificultar a manutenção. Então, localização, centro de carga ou centro de energia, sendo que muitas vezes o centro de energia acaba sendo mais eficiente. E em relação
a quantidade, sem esquecer dos critérios de localização, né? Locais em áreas molhadas, locais que podem ser fechados, e em relação à quantidade, alta concentração de cargas, setorização desses quadros e diferentes pavimentos. Quantos quadros eu posso ter? Quantos forem necessários a uma edificação. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixa de colocar aqui, ó, o que você achou desse vídeo, deixar seus comentários, as suas perguntas, curtir também esse vídeo para ajudar a gente aqui do canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos no grupo de WhatsApp. Tem um botãozinho de compartilhar, compartilha ele também com seus amigos. E é isso. Tamo junto. Vejo você no próximo vídeo.